Olá, estamos abrindo mais um Ponto de Vista. Você sempre com a gente de segunda a sexta-feira, aqui pela nossa Santa Cecília TV, com muita informação, debate, a prestação de serviços e a participação das pessoas, das personalidades da cidade, da região, debatendo os assuntos aqui da nossa cidade, da nossa região metropolitana e a pauta nacional também, sempre extensa, complexa e preocupante, Esta sexta-feira, lamentavelmente, não é diferente do resto da semana, Sempre ao vivo, 1h30 da tarde, aqui o Ponto de Vista. Nossa reprise você acompanha também de segunda a sexta, às 8 da noite. Nesta sexta-feira aqui com a gente, Uriel Vilas Boas, sindicalista, advogado, uma referência aqui na área sindical, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Uriel? Estamos com saúde, Depende do que significa tudo bem. Com saúde estamos bem, essa expressão temos que ter cuidado em dizer. Mas temos esperança, expectativa positiva e é sempre um prazer participar do programa. Joaquim Fernandes, advogado, mais uma vez participa e colabora aqui com a gente. Prazer revê-lo, Joaquim, tudo bem? Prazer é meu, Boturão, prazer rever o Uriel, mas muito feliz hoje, de ver o meu amigo Fernando Chagas, que eu só conheço por Chagas, que é o meu bebê. Ele é meu bebê, Boturão. Olha que declaração. Meu bebê. Você vai ter que explicar isso no programa. O telespectador vai cobrar isso da gente aqui, viu, Bárbara? A Bárbara já está ali anotando ali com todo o cuidado essa explicação bastante complexa, de que foi colocado aqui agora pelo Joaquim Fernandes. Em relação ao Chagas. Bom, o Chagas já está aqui, você já percebeu, também conosco aqui nessa sexta-feira, depois de uma semana muito agitada, não teve lá uma grande produtividade para o país, Diga aí, Chagas, tudo bem? Tudo bem, um abraço a todos, em especial aos nossos telespectadores. Só avisando, dando um recado aqui para o Joaquim, o programa aqui é sério. Que não impede de ser bem-humorado. Claro, evidente. Agora, seguindo o raciocínio do Uriel, você perguntou para o Uriel, tudo bem? Tudo bem, é relativo, tudo bem. O PIB cresceu 1% no primeiro trimestre. Em relação ao último trimestre de 2016. Como quem estava... Veja, mas quem está com menos zero... Então, quem está respirando por aparelho? É relativo, É relativo. Se a extrema-unção não chegar, o cara do aparelho já está tranquilo. Mas 1% que tem como reflexo maior a questão agrícola. Então, a pessoa fala... Terminado isso... É relativo. Tudo bem? Tudo bem. Agora, tudo bem? Não. Segundo trimestre, os números já estão apontando uma queda em relação ao que o Uriel falou, a agropecuária. Nos bastidores, nós também conversávamos, A indústria também se recuperou 0,9, mas não é o suficiente, E o que eu vejo, a economia ainda vai... Nós discutimos já muito, eu e Joaquim, a economia vai continuar patinando enquanto nós não tivermos uma solução política. Ao contrário do que eu falei na semana passada, aqui é metamorfose ambulante, Eu esperava uma queda rápida do Michel Temer pelo Tribunal Superior pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas acredito que ele vai ganhar um fôlego no dia 6 de junho. Vão pedir vista e vão ver como que a economia anda, se ele ganha uma sobrevida e ele vai tentar se manter. Se a coisa arrefecer, vão sentar em cima do processo no Tribunal Superior Eleitoral, o julgamento da chapa Dilma Temer. Dependendo da situação, eles podem até colocar de novo na pauta, mas hoje, ao contrário da semana passada, repito, já não vejo tanta facilidade numa queda de Temer. Enquanto o Temer não cair, não que eu queira que o Temer caia, a economia vai continuar sangrando. Não que você queira que o Temer caia, mas ele está mais para baixo do que para cima, quer dizer, se segura no 1%, que vem referente a 2016 e que o significado na economia praticamente nenhum, Praticamente nenhum, não dá para se fazer projeção positiva nenhuma. Eu só abri aqui para a Bárbara também, Bárbara Camargo, jornalista, está atenta aqui com a gente, as redes sociais, e essa questão absolutamente nova colocada aqui pelo Joaquim Fernandes, dizendo que o Chagas é o seu bebê. Isso provavelmente terá grandes repercussões pelas redes sociais, viu, Bárbara? Tudo bem, não? Tudo bem, Edgardo. Boa noite, boa tarde a quem está assistindo a reprise. Então, eu estou aguardando a sua pergunta, a sua sugestão, o seu comentário pro pessoal aqui da mesa, pelo Facebook, facebook.com/ponto de vista com Edgardo Boturão. Tem um e-mail também, que é o contato@pontodevista.tv.
manda sua pergunta, manda sua dúvida, que eu estou aqui esperando. Muito bem, eu ia colocar isso mais para frente, mas que o Chagas deu aí o pontapé inicial, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, julga então na terça-feira o caso da chapa Dilma Temer, não é? A ação promovida pelo PSDB em 14, não é? Final de 14, novembro, dezembro de 2014. E que a chapa teria... Se arrependimento matasse, eles teriam voltado atrás, evidentemente, né? Mas dá para trás, até a gravação do Joesley com o presidente, né? Agora, daqui para frente, o PSDB está rachado completamente, né? O tal das lideranças, os cabelos pretos, é isso, né? Os cabelos pretos, e nós conhecemos algumas dessas lideranças, né? Uma dessas lideranças hoje está na vice-prefeitura da cidade de São Paulo, pressionando, né? Pressionando pela queda. E os cabelos brancos e carecas mais antigos estão ali ao lado ainda do Michel Temer, enfim, e tem o grupo de, não sei, mas a maioria, não é? Chega a quase 40% aí da bancada, ou mais, né, na Câmara, quer que o governo se afaste, né? Então... Mas uma situação muito preocupante é que se afastar, porque quando você tem um processo normal de 4 anos e começa a chegar a campanha eleitoral, você sabe quem são os candidatos, você faz a sua opção. Nesse caso, quem de nós aqui pode dizer quem vai ocupar o lugar do Temer? Mas esse é o problema. Esse é o problema. É gravíssimo, porque isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu não acredito que o TSE, no dia 6, tome uma decisão. Então. Além do que, cabem recursos. Então, nós estamos num quadro complicado, complexo, e só prejudica o Brasil. E diria mais, nem o Temer renunciando, ele tomando essa atitude de renunciar, ajudaria muito. É incrível como... E é curioso, hoje a Folha Online, surpreendentemente, trata do julgamento no dia 6 como absolvição da chapa. A manchete da Folha hoje digital é de que a chapa Dilma Temer tem chance de ser absolvida. Por Temer, TSE pode tirar do julgamento dados das doações ilegais da Odebrecht. Essa é a manchete do UOL nesta sexta-feira, que é do Grupo Folha, né? Então, assim, o que chama a atenção... É possível isso, você acha? Não, veja bem, eu acho que não vai não ser... avaliar eu acho que vai as ser relações da Odebrecht? Então, primeiro vai ser um desprestígio ao relator. Não é? O relator Herman Benjamin, que é de São Paulo, né? Ele é oriundo do Ministério Público do Estado de São Paulo, um cara brilhante em direito ambiental, consumidor e processo civil. Fez um relatório que estima-se que vai alcançar 1.100, 1.200 páginas. Se ocupou de fazer diligências para ouvir delatores, empresários, marqueteiros, etc. De maneira que, se agora, nessa altura do campeonato, esta prova, essas diligências que ele fez, não servirem para absolutamente nada, vai sacramentar para a opinião pública uma coisa que que já está assim meio na boca do povo, né? Que o judiciário está a reboque do executivo. Seja pelas manifestações sempre estranhas e esquisitas do ministro Gilmar Mendes, mas se prevalecer o que a Folha está dando hoje, aliás, uma mudança da Folha, diga-se, vírgula, né? A Folha mudou o seu editorial depois do encontro de Joesley com Temer, assim, diametralmente, né? O editorial da Folha mudou. Então, eu sinceramente, acho que vai ter mais para pedido de vistas, não é? Acho que tem 2 ministros aí que são novos na casa, que apesar de terem grande relação com a matéria eleitoral, não conhecem um processo desta magnitude. Eu acho que o pedido de vistas talvez seja a saída menos traumática e menos desprestigiosa. Vamos ver o que vai acontecer. Não, vai pegar mal, né? Vai pegar mal. Vai. Eu acho que vai pegar mal, vai ter uma repercussão grande pelas redes sociais, a própria mídia, né? vai bater de frente, porque todo mundo espera uma decisão, né? Então absolve de uma vez e deixa o homem seguir. Se vierem novas acusações... Apesar que eu temo que o Temer continue, o Brasil vai virar de soluços, crises.
Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Dá um soluço aqui, dá um soluço ali, dá um soluço lá, e nós vamos chegando até 2018. O Brasil não aguenta. Nós estamos até conversando, Joaquim, nos bastidores, eu estou impressionado com a queda de arrecadação, não só do município de Santos, mas do estado de São Paulo. Isso e tributos que incidem sobre a atividade econômica. Ninguém tem confiança de investir. E o que me preocupa, a gente muda de opinião de uma semana para outra. Nós tivemos sexta-feira com uma ideia, hoje nós temos... Mas o que eu vejo, o próprio tribunal, Joaquim, muda de opinião. Estava 5-2 antes da delação dos irmãos Batista. A favor do Temer. Né? Da manutenção da chapa. Depois mudou, ia ficar 6-1. Então, agora... isso que às vezes me incomoda, viu, Chagas? Porque assim, tudo bem, o judiciário é feito por seres humanos, falíveis, mas me incomoda o tribunal ficar politizando a coisa. Transmitindo para a sociedade que ele está preocupado com a governabilidade. Acho que isso não é matéria do Supremo Tribunal Federal. Não é. O Gilmar Mendes veio com essa, né? Agora, segunda-feira. Né? Isso. Ele veio com a teoria de que o tribunal não tem a política não é com a gente, mas Não é possível que um processo demore 3 anos para que você prossiga. Ele só foi acelerado agora no final. Agora no final. Mas nós não podemos deixar de citar o detalhe. Quem propôs a ação é alguém que é um partido que está no governo, que é aliado agora na base do governo. Que coisa mais incrível. A gente fica com a questão no Brasil da política, até isso. O judiciário, e aí me chama a atenção que qual seria o organismo que levaria, não para Praça Mauá, Praça Independência, ou coisa que o Vale, ou lá Avenida Paulista, porque quais os organismos que poderiam se reunir para discutir o que fazer na situação que estamos enfrentando? É uma situação muito delicada, porque, digamos, trabalhamos no Fora Temer, sai o Temer, quem entra? O presidente da Câmara. Não se decidiu também a saída do Temer? Não, o presidente da Câmara. Claro, automaticamente. Mas teria que convocar a eleição indireta. Isso. Com capacidade para aglutinar. Não, mas aí é difícil, né? Muito difícil. Muito complicado. E se nós tivéssemos... Teria que ser alguém alinhado economicamente com o ministro que lá está. Né? Se nós tivéssemos na época do Collor, que o Itamar, houve um concerto, né? Houve um entendimento entre todos para que saísse o Collor e entrasse o Itamar e tocasse o país naquele período. Hoje nós não temos esse consenso. Embora o PT tenha saído do barco. Tenha saído do barco, mas... aceitou ser ministra e foi expulsa do partido. Injustamente. Mas na hora de formular aquela questão, nós vamos tirar o Collor e vamos colocar o Itamar. Você tinha um nome, hoje você não tem esse nome. Nós não temos ninguém na linha de sucessão, né? E é um outro detalhe para colocar. Eu não entendi, não tem ninguém na linha de sucessão, por quê? Não, o presidente da Câmara. Mas ele, em tese, ele ficaria 30 dias. Então, convoca uma eleição indireta. Indireta. Assim, aí em 30 dias convoca uma eleição indireta. A política nacional ainda não achou um nome que conseguisse... Se fosse o consenso. O consenso. Porque as lideranças políticas, assim como o presidente, estão abatidos. Abatidos não no sentido de abater... o Fla-Flu atrapalha muito. Eles estão abatidos. Por quê? O Fla-Flu atrapalha muito. A oposição estava até antes do estouro do Temer no olho do furacão, com o Lula sendo réu e sendo ouvido pelo juiz. O Lula desapareceu. Semana seguinte vem o Temer e é o centro e o foco da divergência. Os deputados, na sua grande maioria, estão pegos pela delação da Odebrecht ou pelo juiz Lei. Então, na verdade, nós não temos hoje, por incrível que pareça, nenhuma liderança que pegue o microfone e convoque. E que você acredite. Não existe. Não temos. Mas eu acho que o óbvio seria... Não, a verdade é o seguinte, o óbvio seria o Michel Temer ter saído junto com a Dilma. Ele era sócio da Dilma, o PMDB era sócio, Chagas e Uriel vão lembrar aqui, eu cansei de falar isso no programa anterior que nós tínhamos aqui na casa, mas não aconteceu. Eles tinham um plano realmente para derrubar a Dilma, tirar a Dilma, que tinha que sair mesmo, não é? Levou o Brasil a uma das piores, talvez a pior crise econômica da história, crise política, ela se derrubou, evidentemente, mas ainda traiu seus eleitores, porque disse durante a campanha que ia seguir por um caminho, porque o caminho oposto, proposto pelo Oeste e pela Dilma, ia levar a comida a fugir
na mesa do brasileiro, o pobre ia morrer, o classe média ia empobrecer, enfim, o Brasil ia acabar. Aí assumiu o governo e tomou as medidas propostas pelo adversário de campanha. Quer dizer, uma coisa assim, inacreditável. Agora, o Michel Temer tinha que ter ido junto. Tinha que ser feito uma nova eleição ali. Agora, na minha opinião, ele já devia ter renunciado. Já que não renunciou, então que o TSE absolva a chapa, na minha opinião, entendeu? Foram eleitos Temer e Dilma, foram eleitos juntos nos 2 mandatos. Consequentemente, o Temer, na minha concepção, como vice, e indicou inclusive vários ministros, tinha que conhecer tudo que estava acontecendo no governo. Como acusar apenas e tão somente a Dilma? Ele não dava palpite? Mas aí eu vou mais longe, Uriel. Se você pegar todo o alto clero da política nacional, está envolvida. Não tinha campanha sem caixa 2. Então, qualquer partido, qualquer diálogo recentemente divulgado isso do assumido Aécio. pelo Odebrecht e pelo Joesley, né? Ambos disseram isso, não tem ninguém eleito no Brasil sem caixa 2. O diálogo que foi interceptado do Aécio com o Zezé Perrella, onde o Zezé Perrella deu uma entrevista criticando as campanhas, o Aécio fala para ele, tua campanha foi feita igual a minha, ou tua campanha é diferente da minha? Nós não fizemos da mesma maneira? É claro. Por que você está falando isso se as campanhas são feitas da mesma forma? A campanha do Aécio foi igual a da Dilma. Exatamente. Né? Então aquela camisa do eu votei no Aécio, que é o meu caso, por exemplo, eu tenho que jogar no lixo. Ela já não serve mais para esse argumento, né? Ela já não serve mais para esse argumento. Não, mas aí você tinha, veja bem, você tinha, no segundo turno, você votou no Aécio, é isso que você está falando? Eu votei no Aécio. Eu votei no Aécio também no segundo turno, mas qual era a opção? Ou você não votava em ninguém, não anulava o voto, sem dúvida. ou você votava na Dilma. Foi o Fla-Flu. Aí você pega, por exemplo, a Marina Silva. Não tem jeito. Não tem. A Marina Silva, que ela vive num outro mundo, né? A Marina Silva, ela vive num outro mundo. Ela é chuva de verão, ela só aparece na eleição, né? O Brasil está pegando fogo, está incandescente e você não vê aquela que criou um partido abrir a boca. Quando fala, fala mal. Será que ela neste momento não poderia ser um caminho para levar até 18? Se bem que ela ia tentar a reeleição, né? Claro, eles não iam querer. Não tem sustentação política para isso. Não tem sustentação política, mas talvez não pudesse juntar, porque ela disse várias vezes durante a campanha eleitoral, mas naquele momento que ela explodiu na frente, ultrapassou a Dilma e tal, que ela governaria com todos, né? Mas, quer dizer, todos entre elas. Citou o Serra, eu chamaria, o Serra será meu ministro e o Eduardo Suplicy também. Você vê que ela escalou assim figuras... Nossa, opostas. Destacar, não, mas amigos, economistas, têm teses diferentes e tal, mas que no final das contas sentam na mesma mesa. Eu tenho uma sugestão. Há um nome aí que vai aparecer. Estou preocupado. Vai aparecer. Eu vou até me recostar na cadeira. Estou preocupado. Bombástico. Não, Cristóvão? Ciro Gomes. Não agora. Para agora? Não, para agora não. Não para frente? Não tem equilíbrio. Ele vai espancar quem nessa campanha? Quem tem equilíbrio? Não, é isso que nós estamos falando. Não tem ninguém. Mas o Ciro Gomes não tem o menor equilíbrio de segurar uma situação dessa. Como a Marina... Não, o problema agora, Uriel, é a gente resolver o imediato aqui. Ou então, a melhor solução talvez fosse realmente... Com perdão a Jesus Cristo que está nos acompanhando aqui nesse momento, como em todos os dias, né? Liberar o Temer. Acabou. Faz assim, ó. Fecha os olhos, que não viu nada. Toca. Libera a chapa, acabou, segue a carruagem, vamos até 18 com ele. O problema, Boturã, é aquilo que eu falei no início do programa, nós vamos ver de pequenas crises. Ele não tem, ele é impopular. E vão aparecer mais coisas, né? Contra ele, né? Sim, mas tem novas gravações e tal. Mas tem as duas situações. Tem o julgamento da eleição propriamente dita e tem o julgamento das acusações que ele recebeu agora do... mas isso vai enrolar até 2040. Então ou ele renuncia ou ele sai no TSE. O impeachment inviabiliza. Renuncia, já disse que não renuncia. Caçar pelo Supremo, o Joaquim sabe disso. Ele morre antes. Eu acho bem a impossibilidade, ele morre antes. É trágico e cômico, né? É uma vergonha. Penal no Supremo, nossa. Não, isso não, então, não tem como. Nessa situação tem um outro nome, né, que eu não sou fã, né? Mas que é um nome equilibrado, mas também
é diretor ou presidente? Jobim? É o Jobim, do BTG. BTG também sócio, ele é sócio. Ele é sócio? Sócio. Também é outro nome, né? Vai abrir mão da sociedade? Não, e ele circula bem nas duas, mas já tem esse probleminha. Também você não acha... E você acha que não vai aparecer nada contra o banco? Vai, com certeza. Contra a sociedade que ele fez? Com certeza. Então, não tem, Uriel. A questão fundamental é quem você indica, a pessoa que foi indicada para assumir a sucessão do Michel Temer, vai tomar um tiro. Não tem absolutamente possibilidade alguma de ter alguma coisa na sua trajetória, na sua teria que ser um carreira. Não político. Um não político. Um não político? Teria que ser um não político, porque políticos ligados... O Silvio Santos se ofereceu aí recentemente. Pô, mas aí... O Luciano Huck também. O Luciano Huck está se colocando aí também. Mas o Silvio Santos, quando foi administrar um banco, não administrou bem, não? Vamos para o nosso intervalo? Voltamos na sequência aqui do Ponto de Vista, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Você sabia que a Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a transmitir em sinal HD? Para assistir a maior programação regional da sua TV em alta definição, não precisa pagar nada. É só sintonizar sua antena para receber o sinal digital da Santa Cecília em 52.1 HD. Verifique se o seu condomínio já tem uma antena digital coletiva. Se tiver dúvidas, converse com um antenista de confiança ou entre em contato com o nosso departamento técnico, 3202-7179. É importante saber que o sinal analógico da nossa região vai ser desligado em setembro. Se preferir, é só instalar um conversor e uma antena portátil digital na sua casa e pronto. Vários canais de TV aberta em alta definição. Santa Cecília TV em HD. Melhor qualidade, sem pagar nada para assistir. Muito bem, sequência aqui do Ponto de Vista, no intervalo aqui, vários nomes foram citados, aqui também não chegamos a consenso nenhum para a sucessão do presidente Temer. Eu acho que vai ter que, essa situação vai ter que ser resolvida mesmo na terça-feira. É melhor para o país, embora seja um absurdo que eu esteja falando aqui, mas eu acho que vai ser a absolvição da chapa. Não acho que vai ser absolvida, acho que vai ter, vão ser chamadas vistas, né, ao processo por alguns ministros lá, e a coisa vai ficar andando aí nessa marcha devagar, lenta e parada, né? Uriel aqui com a gente, Joaquim Fernandes, Chagas e a Bárbara acompanhando as redes sociais, informações que surgem por aí. E ontem, por falar nisso, a sessão do STF julgando lá a redução do alcance do foro privilegiado, né? Você gostou da atuação do novo ministro Alexandre de Moraes? Fez um nariz de cera de 1h30 e disse que não tinha voto nenhum a dar, que precisava rever o processo. Diga lá. Para começar, por que foro privilegiado? Por que caracterizar foro privilegiado para certas pessoas? Eu não concordo, para começar. Em segundo lugar, a manifestação desse ministro demonstra a forma pela qual ele foi indicado. Quem o indicou? Michel Temer. Michel Temer. E quando eu falo isso, é a preocupação que a gente tem com um judiciário independente, sério, mas quando você vê certas manifestações, você nota que
podem surgir conchavos, podem surgir decisões que não atendam outro interesse que não seja o interesse político. Foi muito mal a apresentação dele e a forma como ele conduziu, porque ele podia falar em 2 minutos, mas não, falou 1h30, para depois dizer que não tinha... É televisionado hoje em dia, né? E sabe o que acontece? Eu acho assim, por exemplo, o Barroso vem se mostrando um ministro surpreendente do ponto de vista de votos excelentes em matérias constitucionais, e todo mundo imaginava que ele seria exatamente o sujeito que defenderia a Dilma e todos aqueles ligados ao Partido dos Trabalhadores. Fachin é outro bom exemplo também. Não é? E a indicação seria dele. E eu tenho até a parte final do voto do ministro Barroso. Ele profere um voto que é esclarecedor, Uriel. Ele diz o óbvio. Apesar, é incrível, mas ele diz o óbvio. Ele diz o seguinte, olha, se você cometeu crimes no exercício do mandato... E relacionado a ele? E relacionado a ele, você vai responder com foro privilegiado. Muito bem. Mas, se você, por qualquer razão, perder este foro, porque você... Bateu na mulher. Não, você, por exemplo, deixou de ser deputado. Não vai mudar a tramitação do processo. Porque o que se vê hoje, em primeiro lugar, é esta alternância. O cara for privilegiado, aí está aqui. Não, agora ele já não é mais, ele agora é deputado, vai para lá. Ele é nomeado de novo, volta para cá. Então, isto vem retardando o andamento do feito. O que eu não consigo compreender é como um ministro como Alexandre de Moraes, professor de Direito Constitucional, autor de um dos livros mais vendidos de Direito Constitucional, que é a Constituição da República Comentada, que é uma matéria que eu não preciso conhecer dos autos. Desculpe, mas é uma matéria que ele não precisa pedir vistas. Porque o que está sendo discutido aqui é óbvio. O sujeito cometeu os crimes aqui, aqui e aqui, agora ele era prefeito, depois ele deixou de ser prefeito, voltou a ser... É fato. A questão conceitual que o Uriel coloca independia de vistas. Não é um processo como esse da Dilma Temer, que o ministro que chegou agora vai falar, pô, peraí, tem... Vou ver os autos. 140 volumes. Poxa, eu vou ler, né? Eu vou ler, preciso me inteirar. É justificável. É justificável. Agora, pelo amor de Deus. Aliás, ontem na pauta, há um outro julgamento importante na pauta de ontem, que é se o jogo será criminalizado ou não. Não é? O jogo de azar? O jogo de azar. Porque o Rio Grande do Sul, ele não entende que a contravenção penal do jogo está absolutamente derrogada. E arquiva todos os terceiros de jogo, principalmente de máquinas de caça-níqueis. E aí motivou a Procuradoria do Estado, lá no Rio Grande do Sul, a ingressar com uma ação que acabou indo para o Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. Esta repercussão geral estava pautada ontem e não foi apreciada. Então, veja, é outra questão técnica. Pô, examinar... Mas é mais complexo, claro que é mais complexo. Agora, você falar de foro, uma matéria que um professor de direito constitucional fala isso constantemente... Então, eu acho que essa questão do jogo também já devia ter sido resolvida, solucionada há muito tempo, né? E onde você tem aí balneários, né? Cidades propícias a isso, enfim, devia estar liberado, enfim, para as pessoas gastarem lá o dinheiro que acharem que podem gastar, enfim, com as devidas restrições, enfim. Agora, o Alexandre de Moraes acabou tomando umas 3 invertidas ali que foram no crânio. Natural, né? O que é natural, ele estreou e já estreou com uma tese muito boa, nem tese, né? Ele simplesmente falou. Eu acho que ele gostou de aparecer na televisão. Professoral, E retirou, não precisava retirar a matéria. E é lógico que muitos ministros se incomodam, e os ministros vão pressioná-lo. Marco Aurélio Melo, Rosa Weber e Carmen Lúcia de primeira abriram o voto. Vão pressioná-lo para voltar à pauta. Porque, olha, o voto do Barroso é sensacional. É óbvio, como você falou. É óbvio, a conclusão é óbvia. Né? Porque ele delimita na parte final do dispositivo, eu tenho até aqui para te dar a cópia, se você quiser. Aceito. A sua parte final. Ele delimita como será a interpretação de foro privilegiado a partir de agora. E se ele praticou uma infração que não seja relativa ao seu mandato, não tem o foro. Acabou. Óbvio. Ele tem garantido todos os seus direitos, o direito à palavra. E detalhe, ele fez um questionamento com as coisas relacionadas ao mandato. Ao mandato. Ele fez um questionamento. E os processos que estão aqui em foro privilegiado?
daqui para frente, como é que fica? Não, então? Isso vai ser discutido. Isso volta, não, né? O voto do ministro volta para as instâncias inferiores. Isso né? não é que nem ele as falou, alegações isso finais. não é Eu vou pegar já. é o efeito. O que está discutindo ali é o conceito do foro. Por isso que o Joaquim fala, não precisava pedir vista do processo. Aqui, ó. Agora, os seus efeitos, eles vão ser modulados. No que diz respeito aos parlamentares, né, o foro é criado para proteger a atuação do parlamento, do parlamentar, contra pressões externas, em determinados temas, determinadas matérias, enfim. Não para se locupletar financeiramente. Veja. Houve uma distorção disso. Como a estabilidade do servidor público, houve uma distorção. A estabilidade foi para garantir o funcionamento da máquina, virou defesa do funcionário. Virou defesa. O foro foi para ele não sofrer 5 mil ações de 5 mil juízes em todo o país. Virou uma defesa. Houve uma distorção disso. Então, diz aqui o ministro, no item 50 do seu voto, que tem 21 laudas, ele diz assim, se me permitir ler... Está aqui, ó. Por todo exposto, resolva a presente questão de ordem com a fixação das seguintes teses. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Por exemplo, o sujeito se elege deputado federal. 1º de janeiro de 2015, tomou posse. O mandato dele termina em 31 de dezembro de 2018. Neste período, se ele cometeu algum crime... Sim. Foi descoberto alguma acusação, alguma gravidade no que ele fez, enfim, desviou dinheiro, essa coisa toda, ele tem o foro privilegiado. Bateu na mulher? Não. Não. Durante o mandato? Durante o mandato, bateu são na as mulher. funções desempenhadas. Funções desempenhadas, tá. 2. O Caixa 2, por exemplo, não entra nisso, né? Seria anterior. Seria anterior ao mandato, a não ser que ele fosse reeleição, né? Portanto, um crime comum. Não, mas é outro mandato. É outro mandato. Se eu sou reeleito de novo, é outro mandato, não é o mesmo mandato. E aí o item 2. Após o final da instrução processual, e aí a questão é processo, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. O cara era deputado federal, encerrou o mandato dele, não se reelegeu. Aí, se ele for puxado por um ministério, para qualquer coisa assim, isso não vai levá-lo a ter foro privilegiado. Não, aí, assim? Aí é uma questão processo. No caso, o processo, ele não foi reeleito, mas ele está sendo processado no STF por um crime que ele praticou. O processo segue no STF? Segue no STF, não desce. É o caso do Lula. O Lula, quando foi indicado para um ministério, ainda no final do governo Dilma, sim, deu aquele estardalhaço, que o objetivo era uma manipulação e coisa que vale. O objetivo era claramente proteger o Lula o que está acontecendo agora com aquele deputado que era suplente. Exatamente. Não é? Então a gente nota... Que agora, neste momento, está desprotegido. Está desprotegido. Ele hoje não é mais deputado. E o Temer está negociando uma forma de um outro deputado ceder o lugar para ele durante um certo tempo, para ele ter o foro privilegiado. Então, mas aqui, nessa segunda parte, o que é relevante é o seguinte. Quando eu chego na fase de alegações finais, é porque eu já produzi provas. Então, não teria sentido deslocar um processo que já está tramitando aqui para um outro local. Ele permanece onde ele está. Até porque o reexame de tudo isso ia levar mais tempo. E vai levar o óbvio. Porque se eu ouvir o Chagas como minha testemunha, quando eu tinha foro privilegiado, se eu não tiver, o Chagas continua sendo minha testemunha. Portanto, ele vai falar a mesma coisa. Então, não tem sentido. Não tem sentido. Agora, o que eu acho crítico também nessa situação é que nosso judiciário, na minha opinião, tinha que ser um pouco mais ágil. Para as questões relevantes. Principalmente. Não é possível levar anos e anos, porque isso, quando você fala mal do político, você está justificando, só que o político você pode caçá-lo. Caçá-lo através de quê? Não votando mais nele. Um exemplo disso é o Maluf. Não é? Agora, o judiciário, você não vai tirá-lo de lá. Consequentemente, ele teria que ter algo assim como referência positiva. Mas nós temos aí um Gilmar Mendes querendo aparecer, o Toro querendo aparecer. Isso, para mim, é ruim
para toda a comunidade, toda a sociedade. Uma prova disso é o Renan Calheiros. Tem uma dezena de processos. Nenhum deles anda? Nenhum deles anda. Ele faz o que quer, o que não quer. Os grandes processos nacionais, por exemplo, cassação da chapa Dilma Temer, ele deveria ser, para o presidente, a questão é presidente da República. Prioridade. Prioridade do TSE, para tudo. Para tudo. E vamos decidir se este processo, olha, não quero saber se prefeito, governador, não. Vamos abrir a sessão às 10 da manhã e encerrar quando tiver resolvido. Vai virar 2 dias, não interessa. É ministro do STF, presidente da República. De relevante interesse nacional. Claro. Para tudo. Além de tudo, tem esse detalhe importante. O Uriel está falando, né? Judiciário, legislativo, o Alexandre de Moraes foi com uma finalidade. Talvez o Torquato Jardim também tenha ido com outra finalidade, né? Que é mudar na Polícia Federal, que eu acredito que não consiga. Outros tentaram não Ele foi bem político na posse, né? Foi. Lava Jato é um programa de Estado. De Estado. Agora, por outro lado, o que me chamou a atenção nessa é que o Alexandre de Moraes tirou o processo de pauta do foro privilegiado, vamos chamar assim. Mas, por outro lado, o Senado já deu recado. Ou vocês parem com isso, ou todo mundo perde o foro privilegiado. Inclusive vocês. Que estão excluindo apenas os presidentes das cortes, né? Isso. Só os presidentes de cortes é que estão sendo excluídos do projeto do Senado. Olha como a coisa é tudo casuística, né? Não, como também. Mas já foi aprovado esse projeto, né? Aquela votação rápida de terça-feira, né? Quarta-feira. E você toca num ponto, Chagas, que me recorda quando o Renan estava na presidência, que ele começou a discutir os altos salários do judiciário. Isso. Que fez com que a ministra Carmen Lúcia exibisse o seu contra-cheque, dizendo que ela só recebe o que está lá. E isto parou. Ele deu o recado. Ela recebe só o que está lá, o quê? Você quer dizer o que com isso? Só o que está no contra-cheque dela? O contra-cheque, acho que é dentro do teto, esse negócio todo, né? Ela não tem nenhum penduricalho. E ele deu recado para o Tribunal Regional Federal da Região 4. Quem tem penduricalho é quem vem de carreira, né? Não quem já foi juiz, já foi promotor. Mas ela era de carreira. Ela é juíza também? Não, ela era procuradora. Procuradora de Minas, de Minas Gerais. Minas Gerais. Ela era procuradora de Minas Gerais. Por exemplo, Alexandre de Moraes não tem penduricário. Ele é advogado, né? Era advogado, ele foi promotor, de justiça, saiu, virou advogado, depois aí começou a carreira política meteórica. Nós temos meteórica. Inclusive foi secretário de Transportes de São Paulo. Não, ele foi tudo aqui, né? Segurança Pública. Fundação da Casa. Mas eu digo, a Secretaria de Transportes do município de São Paulo, no governo Kassab, é uma coisa fundamental para nós aqui, porque ele bateu de frente com o transporte de passageiro pelos fretados, lembra? E criou uma situação muito ruim para santistas, vicentinos, cubatenses, praia-grandenses, enfim, que moram por aqui, né, na região, mas trabalham diariamente em São Paulo. Um monte de gente que eu conheço, né, teve que descer em outros pontos da cidade, às vezes ou pegar um outro ônibus, ou pegar 2 metrôs, enfim, atrapalhou a vida de um monte de gente. E aí recebeu o título aqui de cidadão santista. Nós criticamos aqui no programa algumas vezes, não deu para entender. Bom, antes da gente encerrar esse bloco aqui, a Câmara aprovou ontem, o Chagas, a criação de um fundo para manutenção dos parques da cidade, né? Vai de encontro ao que você falou há pouco, queda de arrecadação, dificuldade da prefeitura de manter as contas em dia, e a prefeitura em geral, né? Claro, mas a gente cita Santos especificamente, estamos aqui, é a cidade de maior porte aqui da região metropolitana, e você que atua na finanças já há bastante tempo, está calejado com esse problema todo. O prefeito também esteve aqui, ontem o secretário esteve aqui também, né? O secretário Maurício, e está difícil manter mesmo, né? Fazer a manutenção. Né? É muito difícil. Aí também tem uma questão. O orquidário e o aquário, eles pertenciam à Secretaria de Turismo. Quando a Secretaria de Turismo perdeu esses 2 parques, vamos chamar assim, os 2 equipamentos, e foram para a Secretaria de Meio Ambiente, eles perderam esse fundo. Então, teria que ter uma nova lei criando esses fundos. Esses fundos, toda a arrecadação de bilheteria do orquidário e do aquário vão para esse fundo. Esse fundo mantém tanto o orquidário ou o aquário. O fundo tem essa finalidade, para que o dinheiro que a gente chama de fonte 1, dinheiro dos impostos, não sejam também, em vez de ir para a saúde, para a educação, para a assistência social, também tenham que manter esses parques. Normalmente, a bilheteria não garante toda a manutenção, mas colabora de forma significativa. Então, faltava essa lei para, como no turismo, quem mantinha os parques
tanto orquidário como orquidário, era o fundo. E agora o fundo no Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai também ter esse fundo para manter esses 2 parques. Acho que é uma iniciativa boa, né? Correta. Sim, até porque me parece muito mais contábil de finança pública do que de natureza política, né? Porque eu vou evitar que caia tudo num fundo, na conta, no Caixa Geral. Essa é a reclamação. Que é a reclamação previdenciária, por exemplo, o Caixa Geral, e que eu não consigo fazer destinação de verba. Eu só acho que algumas coisas, por exemplo, parques, a exceção do aquário talvez, deveriam ter muito mais a iniciativa privada junto. Eu acho que é uma coisa que tem que ter exploração privada. A tendência é essa no futuro. Sabe, porque nós não conseguimos fazer manutenção do básico, o extraordinário fica mais difícil. A tendência é essa. Vamos fazer o break, um rápido intervalo e a gente volta já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. A Unisanta oferece mestrados inéditos recomendados pela CAPES e com professores altamente capacitados. Mestrado em Engenharia Mecânica, Ecologia, Direito da Saúde e agora Auditoria Ambiental. Aproveite descontos especiais e financiamento. Inscrições e informações www.unisanta.br/mestrado. Universidade Santa Cecília. Excelência em pós-graduação. Sobre que? Do rendimento das novas contratações do Santos? Da atitude da prefeitura diante a greve? Não, do último atentado islâmico da semana. Então a gente vai falar da Briosa, do campeonato. Então vamos falar o que tá rolando esse mês em Catarse. Pô, o que eu ia falar é que o Santa Portal tá de cara nova, mas acho que já tá a par da novidade, né? O Santa Portal está de cara nova. Confira tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo em santaportal.com.br. Muito bem, terceiro bloco aqui do nosso ponto de vista, com o Uriel, o Chagas, o Joaquim e a participação da Bárbara também com a gente aqui. Eu queria levantar uma questão, matéria hoje da tribuna, né, que para variar vai gerar uma polêmica danada, uma discussão enorme, e a gente não resolve isso nunca, que é o reajuste nas taxas de marinha, né? O Senado aprovou um projeto para reajustar essas taxas novamente. O pessoal vai chiar, esbravejar, que vai ser uma loucura. Vão chamar os deputados, enfim. Tem imóveis que o crescimento recentemente foi de 40 e tantos %, uma confusão danada, depois acabou sendo revertido. Né? Se baseou na planta genérica do município de Santos, só um detalhe. Mas esse projeto aprovado, que vai à sanção do presidente, seja lá ele qual for, né? Por enquanto é o Temer, né? A base de cálculo é sobre a planta genérica de cada município. Né? Se for sobre a planta genérica de cada município, como o valor estava defasado da taxa de folha e de ocupação, ele vai ter um aumento substancial. Mas um detalhe, o município não tem nenhuma relação com a cobrança dessa taxa. O município não tem, não adianta reclamar para o prefeito, ele vai uma mensagem para o Chagas, não tem. Ele vai utilizar... Jogar pedra no Chagas, jogar pedra no secretário. É isso, né? Nós temos uma planta genérica hoje que corresponde ao valor de mercado. O valor da planta genérica hoje, o valor venal do imóvel, que é apurado pela planta genérica, está no valor de mercado. A taxa de foro, a taxa de ocupação estão abaixo, as cobranças estão abaixo do valor de mercado. Se puser na planta genérica, vai ter um aumento substancial. Vamos voltar àquele problema de há um ano, isso ocorreu há um ano. Aí o que o Michel Temer vai ter que fazer? Vai ter que expedir outra medida provisória como no ano passado, só fazendo a correção. Para que se destina essa taxa? É caixa único também. Não tem aquela história que é para a família real. Não. Isso é história. Isso não existe. Dom Pedro. Toda a arrecadação da Secretaria do Patrimônio da União entra no Tesouro Nacional. Toda a arrecadação. É como se fosse... ali não é considerado um tributo, ela é considerado uma indenização. É como se fosse um tributo, mas não é um tributo. Cai na Caixa Geral. E é destinado para todo tipo. Assim, o Brasil agora está comemorando 1%
de fôlego. Não é? O desemprego... No Brasil não, né, presidente? O desemprego estourando. A indústria 0,9. Os preços crescendo. A economia parada. Eu queria entender qual é o raciocínio matemático para levantar um tributo em que eu vou penalizar o trabalhador. Eu não vou penalizar quem mora na Vieira Solto, não. Vou penalizar o trabalhador. Aqui na zona, você está falando um ponto importante, aqui na zona noroeste, porque a taxa de ocupação e a taxa de foro, elas são cobradas da praia e são cobradas também da zona noroeste. Então não vai pegar só o pessoal da orla, vai pegar o trabalhador. Então eu queria entender qual é a lógica, o que o tecnocrata na sala 35, no prédio da SPU em Brasília, claro que é uma ficção, ele chega à conclusão que tem que reajustar em tantos por cento o negócio. Quer dizer, acho que ele é apertado para a possibilidade de se levantar mais recursos para a União. Temos que buscar mais recursos, qualquer coisa assim, o cara vai buscar lá. Não é significante, Boturão. É muito para quem paga. Mas é nada para quem recebe, né? Para a União, né? Só vai criar de novo aquela polêmica que nós vivemos há 1 ano, há 2 anos. É a mesma polêmica. E mais uma vez, os municípios não vão poder baixar o valor venal, que não pode. A lei de responsabilidade não pode, apenas para adequar o valor venal dos imóveis, não ao mercado, mas à taxa, né? A taxa que ela ficou defasada durante anos e se der uma puxada repentina, vai prejudicar principalmente os moradores da Zona Noroeste. E assim em todos os municípios, não é só em Santos, não. Não, claro que não. Rio de Janeiro. Tem aquela história, Uriel, 33 metros da última pré-amar, né? Aí você fala, bom, a última pré-amar morre ali. Aí você conta 80 metros. Fala, bom, aquele prédio está livre. Mentira, ele é taxado. Aí você conta 28 metros. Fala, bom, esse aqui é taxado. Ele não é taxado. É taxado. Quer dizer, uma coisa completamente tapafúrdia. Então, um exemplo, os prédios da areia da praia do José Menino não pagam. Não pagam porque houve a desoneração do pagamento na época da sua construção. Então, não é devido. Prefeito Silvio Fernandes Lopes, não foi? Silvio Fernandes Lopes, Então, aqueles prédios que estão na areia da praia não pagam. Olha, aquele outro que está 33 metros, sei da pré-amar, de 1900 e nada, que eu não me lembro, paga. Pois é, mas eu, nesse ponto, eu sou um pouco chato e teimoso. Até onde nós estamos organizados o suficiente para pressionar os parlamentares, poderiam falar por nós? Estamos totalmente desorganizados. Se nós analisássemos... Se o mínimo de organização disso que você cobra, você está coberto de razão, já teria sido resolvido isso. De lá do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, onde tem marinha... Lógico, claro. Quantos deputados estariam presentes? Então é necessário que a gente avalie a importância do contato com o parlamentar, com aquele que faz a lei, seja ele vereador, deputado estadual, senador, e assim por diante. Porque isso, para mim, e eu tenho aí, nós estamos mais uma vez tentando resolver a questão Uzi Minas, com os sindicatos que nós temos reunidos no chamado Fórum Cresce Baixada, para exatamente isso, provocar a discussão, e não apenas a crítica ou desabafo, não, provocar a discussão com quem pode, de alguma maneira, influir nesse processo. Então, nesse caso, aí eu vou fazer uma crítica clara. Beto Mansur, o Squassone e o Papa. Eles poderiam estar se manifestando. No entanto, está no jornal, você simplesmente a determinação. E qual foi a tramitação desse projeto? Ele passou por pelas comissões. Pelas comissões. Quer dizer, passou por baixo do pano, ninguém ficou sabendo. E isso, nesse aspecto, eu sinto assim uma certa frustração de ver a nossa falta de participação em relação a isso. Você falou quantos deputados federais? 3. Só aqui. Só aqui. Quantos estados são banhados pelo Oceano Atlântico? Não é? São os estados que devem ter representantes que sabem que essa cobrança, eu vejo essa cobrança absurda, né? Não porque, no mínimo, caberia o debate, a discussão, está tramitando. Assim você teria uma condição de dizer... E a tese que eu defendia, Joaquim, é que ele era a mesma base de cálculo do IPTU,
ou então do ITBI na transmissão, aquele laudêmio. Mas essa tese foi derrubada pelo STF. Eles não consideram isso como um tributo. Eles consideram, vamos dizer, tipo de um aluguel. É uma cobrança por você utilizar o terreno de Marinha. É o outros. É o outros. Os outros, isso. Não é taxa, não é imposto. Não é imposto. Não é contribuição, é outros. Outros. Mas paga aí que nós estamos precisando. Agora, o fato gerador dele, o STF decidiu, não é tributo, mas o fato gerador dele é o do IPTU e do ITBI. Taxa de foro e taxa de ocupação, o IPTU. E o ITBI é o que todo mundo chamou laudêmio, né? Aquela transmissão. Você paga o laudêmio e paga também... Eu não sei como é que está a situação hoje, mas ali onde funcionava o Rádio City, todos nós conhecemos bem, né? O prédio ali onde era do Rádio City, do Pércio, paga laudêmio, né? Aí você atravessa a rua, tem um prédio mais alto, enfim, né? Ali é Ayrton Senna ou é Ayrton Senna, né? Antiga Manuel da Nóbrega. Antiga Manuel da Nóbrega? Ali era a Avenida Manuel da Nóbrega. Não é Ayrton Senna vai e volta? Não, né? Acho que a Ayrton Senna vai e a Manuel da Nóbrega volta, mas tudo bem. Tapetão, o velho antigo. Tapetão. Nosso tapetão. Então tá ali, aí você atravessa a rua, não a avenida, lógico, né? Está indo em direção a São Vicente, está aqui o prédio do Rádio City, na esquina, na outra esquina, em frente é um prédio mais alto, enfim. Então do Rádio City paga laudêmio e o outro não paga. E agora? Explique, durma-se com barulho desse. Pelo menos funcionava assim. É o pré-amar de 1900 e nada. Aí você olha lá 33 metros da última pré-amar e tal, fala, pô, os dois estão na mesma linha, né? Na mesma direção da última pré-amar. Então se um paga, o outro paga. Se um não paga, o outro não paga também. Mas, sabe, são coisas assim, realmente espantosas e inexplicáveis. E até pouco tempo atrás, os arrendatários do Porto de Santos não pagavam IPTU. Agora vão ter que pagar. Pouquíssimo tempo atrás. Pouquíssimo tempo atrás. Eu tenho, sei lá, eu acho que sou um tanto quanto sonhador, mas eu não deixo de lado essas questões. Não, mas é ótimo. Na medida que a gente, e mais ainda, não me considero, evidentemente, o dono da verdade ou o único que sabe das coisas. Eu fico insistindo na necessidade de discutirmos certas questões. Por exemplo, do Armazém 1 ao Armazém 8 no Porto de Santos. Faz uma comparação com lá o que acontece em Buenos Aires. Você chamaria a atenção turística para aquilo ali. Se, como você mencionou, Boturão, por que não se pega a iniciativa privada para fazer algo ali? Mas aí você tem que fazer o tal mergulhão, né, primeiro, né? Sim, mas de qualquer forma, a comunidade, e eu falo a comunidade inclusive empresarial, teria que se manifestar. Eu li recentemente no jornal que o pessoal do centro da cidade estaria discutindo uma forma até de criar um shopping no centro da cidade, de modo a atrair as pessoas, porque depois de 7, 8 horas da noite você não vê mais nada, muito pouca coisa no centro. Então o que nós precisamos nos caracterizar. Nós temos aqui um polo industrial, nós temos aqui a questão turística, nós temos aqui todo um potencial e que não está sendo usado. Nós não queria abrir muito o jogo agora, mas nós estamos tentando montar um esquema de modo a discutir a recuperação do polo industrial. De que forma? Mostrando a possibilidade de novamente retomar a produção de aço até para moradia. Uriel, eu fiquei 4 anos no Departamento de Orçamento do município de Santos. Vendo pelo orçamento, Santos, economicamente, é basicamente porto. Se Santos não tivesse o porto, não seria a cidade. Fala-se em turismo, fala nisso, fala naquilo. Economicamente, o que eu vejo, Santos é atividade portuária. Aí eu posso fazer um contraponto? Que emprega muito menos do que empregou há 30, 40 anos. Mas aí eu vou me ombrear com o Uriel. Veja, tudo bem, hoje é o porto. Hoje é o porto. Mas por que não? Não, há 120 anos é o porto. Eu concordo com isso. Por que não? Eu pensar em outras coisas. Não, mas eu sempre digo que, infelizmente, não é uma peculiaridade só da cidade de Santos, mas na maioria dos seus governantes, mas em especial dos municípios, os governantes nunca pensam o município para daqui a 20 anos. Ele só pensa para o seu mandato. Ele não pensa como será Santos em 2050. O que fazer para Santos chegar em 2050 não dependente do porto? Não, eu concordo com essa crítica, viu, Joaquim?
Mas desde que este governante que está de plantão, seja ele qual for, não receba uma bomba relógio explodindo do outro que saiu, né? Não, sem dúvida. Mas aí, das crises constantes que o Brasil atravessa e tal. Sim, mas aí eu acrescentaria um detalhe. Eu entendo, eu acho que o Joaquim tem razão no que ele fala. Não, e eu concordo, é verdadeiro. O estadista é aquele cara que pensa 20 anos, uma geração para frente. Né? E eu concordo com isso, Uriel. E tem que pensar nesse Porto Madeira aqui. Sim. Porém, nós temos questões jurídicas e políticas que impedem essa concessão para o município de Santos. Muita gente seja não por concorda. Poder público, ou seja por uma assembleia pública. Muita gente não concorda comigo, você é um deles, né, Uriel? Uriel é um deles que não concorda comigo. Mas que teve a chance na mão de se transformar num estadista e pensar o Brasil de uma geração para frente, não fez. Teve tudo na mão, tudo. Líder de massa, popularidade em alta, momento econômico mundial absolutamente favorável, né? E, na minha opinião, perdeu o bonde. Diga, Uriel. Mas isso trazendo a discussão para o macro, né? Eu diria só... sem a polêmica, no caso, sobre esse assunto. Mas eu diria que nós tivemos aqui em Santos, há 20 anos ou 30 anos atrás, 5 mil universitários. Quando nós estudamos, era nessa faixa. Hoje são 40 mil universitários. Então, eu estou analisando sobre esse prisma. Quantas áreas poderiam ser debatidas com a participação da universidade. Além disso, se a gente fizer uma pergunta, vou a Santos... Qual a segurança que eu teria de passear lá em Santos? Então não vou não. Terceira questão. Mas aí qual é a segurança que você tem para passear em São Paulo? Sim, mas é uma questão, que envolve Campos Jordão. Sim, mas é uma questão que envolve a comunidade. Não, claro. Não é? E a outra questão. Santos é uma situação tão curiosa. Quando você vai ao norte, nordeste, tem uns pratos especiais em cada cidade que você vai. Qual o prato que chamaria a atenção aqui em Santos? Meca Santista? Onde é que tem isso? Você percebe? Não, os restaurantes têm, mas não virou como prato típico, né? Eu sei, mas eu estou querendo dizer isso, que a classe empresarial de hotelaria, de hotéis, de restaurantes, deviam estimular de modo a atrair pessoas para virem para cá. E tem que envolver toda a atividade. Não adianta só reclamar, discutir que não tem segurança por isso, por aquilo. Não, o conjunto deveria participar para buscar soluções. Eu acho tanto assim que, por exemplo, eu não consigo compreender que Santos, uma cidade praiana, próximo de São Paulo, capital, não tenha, por exemplo, um carnaval de respeito. Não tem o quê? De rua, um carnaval que a cidade fique empolgada do carnaval. Parece um cemitério do carnaval. É um cemitério. Porque tem gente que não gosta de movimento na hora da praia. Sim, mas aí, veja bem, você... Não, mas existe uma proibição judicial. Sim, mas porque o MP entrou com processo. O MP entrou com processo na época. Então, eu acho que, às vezes, a discussão trazida às mínimas letras da lei, eu não estou dizendo que nós temos que burlar a lei, não é isso. Eu só acho que nós estamos numa ditadura, nós estamos numa legislação de primeiro mundo e uma vida de quarto mundo. Há uma incompatibilidade, não se cruzam. Não, eu concordo. O carnaval deveria ser... A gente deveria retomar na cidade os desfiles das bandas, essa coisa. Aí o prefeito fala, não, mas as bandas saem nos bairros. Não, tudo bem, saem nos bairros. Mas a orla da praia é que fica... Na verdade, o que fica as moças é a orla da praia. Eu vou dar um exemplo. Tinha as tendas da praia. Meu cunhado tem uma banda, tocava na tenda das praias. Foram reclamar isso 8 horas da noite, que estava perturbando o sono dos moradores do apartamento em frente a essa... No período de carnaval? No período de carnaval. Você imagina, então, quem mora em Copacabana? Isso aconteceu. Não é? Porque tudo acontece em Copacabana. Eu acho que tem que ter sábado e domingo, tem que ter um limite de meia-noite e meia. Não, terminava 10, 11 horas. 10, 11 horas. Aquelas tendas da praia. É brincadeira uma coisa dessa. É o que o Joaquim falou, né? As coisas não batem. Estamos encerrando aqui o Ponto de Vista. Obrigado ao Joaquim, mais uma vez, participando com a gente. O Uriel também, do nosso... O Uriel hoje não apareceu aí, né, o Bárbara? Não foi, né? Aqui ao vivo, cá está o Uriel. Chagas também sempre conosco, a Bárbara acompanhando as redes sociais. Estamos juntos de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde ao vivo. Reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.